Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sei que estou um pouco sumido aqui desse canal, porque estou com outro projeto, que é o meu projeto de vida realmente. Me preparei ao longo da vida para este tempo, para este momento. Mas esse canal aqui é o meu canal pessoal, é onde eu falo de todos os assuntos, inclusive política, também sobre assuntos do dia a dia, assuntos pertinentes à Conlurb, à prefeitura, que é um órgão que eu trabalho há muito tempo, e tudo que envolve política, principalmente dos politiqueiros, para quem já está acostumado aqui nas minhas postagens anteriores. Mas por que eu estou vindo aqui neste canal falar com vocês? Devido ao surgimento de uma enorme polêmica que está rolando lá no meu Instagram. Eu fiz uma postagem que eu vou trazer aqui para você assistir também. E essa postagem já passou assim de todos os recordes de cliques, né, de comentários, e até menções nos seus Instagrams. Eu deixei a coisa rolar sem falar nada para trazer agora para você em primeira mão uma análise de algumas situações que eu tenho observado. Uma delas é o mal que a esquerda fez nos últimos 30 anos na nossa sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito à educação. Por quê, Liel? Porque eu tenho observado uma dificuldade enorme das pessoas saberem fazer contas, simples contas matemáticas, como também interpretação de texto. E também eu quero já trazer para vocês que eu não sou nenhum expert, nenhuma das duas áreas. Eu sou formado em História, mas Deus me salvou desses tentáculos da esquerda, ainda na minha fase ali de adolescente, quando eu conheci a FAETEC, né, uma grande escola técnica de ensino, de formação de jovens, em Quintino Bocaiúva. Conheci música, lá eu conheci minha esposa, lá foi um ambiente assim de formação maravilhosa para a minha vida. Mas além de tudo isso, eu passei a conhecer, quando eu já estava terminando meu primeiro ano do ensino médio, que o Colégio República, ele abria concursos para estudar o segundo grau técnico. Então eu prestei concurso e fui estudar mecânica. Passei, foi muito difícil, tive que retornar esse primeiro ano, não aceitaram a minha grade curricular, e para mim foi muito bom, eu aceitei de boa, porque lá em Queimados eu nunca conseguia nem chegar ao meio dos livros durante todo o ano letivo, e pela primeira vez os professores não só chegavam ao final do livro antes de terminar o ano letivo, como também não tinha arrego para ninguém. Ali foi uma verdadeira escola, uma verdadeira formação de caráter, formação para a vida, porque eles não eram amiguinhos, todos chegavam e cobravam uma penca de exercícios, logo 3, 4 capítulos de cada livro, e era uma dificuldade enorme. E eu cheguei, olha só, a ficar reprovado em inglês por 2 décimos. A professora não abriu mão. Pode ser um absurdo, ainda mais hoje em dia, mas eu fiquei reprovado, tive que depois pagar a disciplina, ficando em dependência, e foi um caos. Mas para mim, da forma como eu vinha, né, da formação muito precária, foi muito importante eu passar por aquela escola de aprendizado. Não concluí meu segundo grau técnico por uma deficiência em desenho gráfico, desenho artístico, que eu sou péssimo, e quando eu entendi que por causa dessa matéria, que era fundamental na área de técnico e mecânica, então eu não podia seguir essa carreira. Logo então, eu voltei ao ensino normal para concluir meu último ano, e também por causa que eu tinha passado para a prefeitura, né, trabalhar na Conlurb, e não me abriram espaço, né, me colocaram no projeto Escola Limpa e não abriram espaço para eu estudar, continuar em 2 turnos, né, diurno ali, que eu estudava contraturno, né, estudava de manhã o ensino médio e à tarde eu fazia os cursos técnicos. Então, como não foi possível, fui para a noite para Marechal Hermes, mas ficou muito inviável eu continuar chegando em Queimados 1 da manhã, 1h30 da manhã, e acordar 3, ficou muito complicado. 1 mês eu não aguentei e tranquei, fiz a transferência para o ensino normal e assim foi. Então, deixa eu
guarda com você essa informação, que eu acho relevante, eu acho importante. Se você não achar, tudo bem, né, é democrático aqui o nosso espaço. Porém, esse vídeo que eu compartilhei no meu canal tem alguns pontos que eu preciso trazer aqui. Eu deixei rolar, deixei os comentários, mas tem alguns pontos muito interessantes que a falta de educação do nosso brasileiro tem levado a um nível muito extremo, principalmente vindo da esquerda, que eles dizem que combate o ódio, que a direita que é do ódio. Observa alguns pontos comigo. Eu vou trazer o vídeo e depois eu vou trazer os pontos que eu acho interessante comentar dessa postagem que eu fiz. Preste atenção. E a cada 7 minutos, uma mulher é vítima de feminicídio. Então vamos lá. Um ano tem 365 dias. Vezes 24, vezes 60. Então um ano tem isso aqui de minutos. Vou dividir isso aqui pelo que ela falou. São 7, né? Então ela está me falando que morre 75 mil mulheres por ano por causa de feminicídio. Em 2020 morreu quase 44 mil pessoas por morte violenta. E ainda tem um detalhe. Dessas 43 mil pessoas que morrem, 91% são homens. Vamos ver o erro dela. Morre 43.892 vezes 1,4. Vamos pegar a que é mulher. Menos 43.892. Então, cara, morre 3.700 mulheres e ela falou que morre 75 mil. Ela errou só 20 vezes para mais, cara. Impressionante. Observaram? Pode parecer a princípio um pouco complexo, é muito rápido, depois você volta a dar um pause, mas ele faz uma conta simples, pegando o número total de homicídio, dividindo pelo 91, tirando 91% de homens, então sobrou uma parte que ele considera, né, do total. Então 9% são de mulheres, esse 9% ele divide pelos dias, né, pelo ano, né? Então ele chega a esse resultado, que é um número muito alto. Eu falei lá, eu comentei na postagem, é um número muito alto. Porém, o governo Bolsonaro, e aí eles não falam isso, né, quando vem criticar, o governo Bolsonaro conseguiu vir reduzindo drasticamente esses índices de 2019 para 2020, 2020 para 21, 21 para 22. Então é isso que tem que ficar claro na hora que as pessoas vêm fazer alguma crítica. E aí, quais são os erros que eu vi acontecer nas postagens, nas críticas que fizeram a essa publicação? A primeira é que combatendo a afirmação sem perceberem que é um remix, tá? Sem perceberem que é um remix. Então, se é um remix, não sou eu, a voz não é a minha, é alguém que gravou e eu fiz um remix em cima, pedindo para as pessoas se ligarem na postagem, no comentário, no vídeo. Então as pessoas nem percebem isso, nem isso eles conseguem perceber. Eu, quando vi a menina no canal dela, eu percebi que era um remix que ela tinha feito e fui lá e fiz um remix em cima do remix e postei no meu canal, porque eu achei muito relevante o assunto em que ele trouxe, a matemática que ele fez, muito relevante, porque ela fala 7 minutos, sendo que, na verdade, ela errou muito, por muito. Ele coloca ali 20 vezes mais. Então, é um erro absurdo, é uma aberração. E ao invés das pessoas se atentarem para essa aberração, eles querem desmerecer a pessoa que fez a conta, querendo dizer que a pessoa tem algum interesse de desmerecer a luta das mortes. Não, gente, não. Ele só mostrou como que a mídia faz fake news o tempo todo. Ela fez uma pergunta sabendo que a pergunta que ela está fazendo está errada. Então, o primeiro ponto que as pessoas não conseguem interpretar é que é um remix. Outra coisa que eu achei muito interessante, as pessoas não sabem o significado do que elas estão defendendo. Elas querem criticar que o feminicídio, por exemplo, é qualquer tipo de agressão. Não, agressão é uma coisa, feminicídio é outra, porque a palavra feminicídio já denota que houve fatalidade no caso. Houve uma agressão e essa agressão levou à morte, então ela é contabilizada como morte.
E até tem outro detalhe, que não se leva em consideração nessas defesas dessa pauta, é que, para se caracterizar feminicídio, tem que ser um crime passional. O homem matou a mulher, e eles nem consideram mulher matando mulher, né, aquela coisa toda, mas é um homem matando a mulher pelo fato dela ser mais frágil, dela ser um ser indefeso, assim como as abortistas, as mulheres que querem direito de aborto, elas querem matar o feto, um ser humano no ventre, apenas por elas dizerem que são donas dos seus corpos, e aquele ser está ali de intruso, sendo que não é verdade. Esse é o processo natural por qual todos nós viemos ao mundo. Então, se essa moda pega, acabou a humanidade, se nenhuma mulher mais quiser ser mãe. Então, são pautas que precisam ser levadas a sério, porque senão o negócio descamba. Então a defesa que o responsável pelo vídeo faz, ele está mostrando isso, que ela pega e infla um número, que é o modo operandi que a esquerda faz, o Lula deu aula sobre isso. Cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Ele fala que tinha orgulho de fazer isso pela Europa, pelo mundo, quer sair citando números de milhões e milhões, sabendo que é mentira, mas ele faz para arrancar aplauso das pessoas, como ele diz, por exemplo, da picanha, da cervejinha. Ele sabia que era mentira, mas ele faz para arrancar aplauso das pessoas. Então, essas táticas, infelizmente, muito danosas. Não podem continuar. Eu luto pela verdade. Então, esse ponto é que ela errou abissalmente, assim, um abismo de distâncias, é que é complicado. E a falta da interpretação de texto também é não perceber essa jogada. E a outra questão, que eu acho até mais grave, é querer comentar de que não, Eliel, vítimas de feminicídio também sobrevivem, pelo amor de Deus. Se você disser que pelo menos ressuscitou dos mortos, ok. Mas vamos olhar o que é, e eu vou finalizar com essa definição para não haver mais confusão. Feminicídio é um termo que descreve um crime específico de assassinato de uma mulher baseado em seu sexo, por questões apenas dela ser um sexo mais frágil. É uma forma extrema de violência com motivação do agressor apenas pelo fato do desprezo e dela ser mais frágil, dele poder fazer. É aqueles camaradas brutamontes, machões, não sei o quê, que falam o seguinte: se não vai ser minha, não vai ser de mais de ninguém. E também tem crimes passionais de mulheres agindo da mesma forma. Elas tacam fogo nos bens, no carro, destrói, queima de reputação, né? Então, tem seres humanos loucos de todos os lados. E não é para defendermos apenas, eu sou a favor de extinguir o assassinato. Não matarás, diz o Senhor teu Deus. É isso que nós defendemos. Não matarás. Eu não fiz essa postagem apenas para querer minimizar a defesa pela vida. Pelo contrário, eu sou defensor da vida desde a sua concepção. Desde a sua concepção, ok? Então, toda vida é preciosa. Toda vida é preciosa, desde a sua concepção. Agora, não vamos inflar números com interesses apenas eleitoreiros, de forma fraudulenta, para tentar comover pessoas e muito menos querer denunciar uma simples postagem que está desmascarando a mentira. Então, é isso que eu gostaria de trazer, mas o que eu queria deixar de mensagem hoje sobre essa polêmica toda é isso. Precisamos nos atentar para a nossa educação.
Precisamos nos atentar para a evolução, precisamos defender a vida, precisamos lutar pela diminuição do índice de assassinato, dos crimes brutais, dos roubos, de tudo. Vamos viver num país melhor, vamos viver numa sociedade melhor. Então, vamos lutar, vamos todos levantar essa bandeira. Agora, preste atenção, antes de criticar uma postagem, dá uma analisada, veja do que se trata, veja o autor, veja o assunto, analisa, dá um Google primeiro, dá uma pesquisada para poder você criticar, para você apoiar, para você comentar. Valeu? Um forte abraço do seu amigo Eliel Mazelo e até a próxima.